Bom dia, amigos. É uma alegria estar com vocês novamente. Este é o nosso terceiro encontro do nosso curso de Escatologia, uma perspectiva bíblica e adventista. Espero que você tenha uma ótima terça-feira, com a bênção de Deus, você, no seu trabalho, os membros da sua igreja e também a sua família. Lembrando a você que nós estamos tendo as nossas aulas sempre às terças-feiras de manhã, começando às 8h30, e depois também nas quintas-feiras no mesmo horário. Já anotem na sua agenda, porque a próxima aula é na quinta-feira, com o pastor Alberto Tim. Eu quero convidar o pastor Daniel Montalvan, que é secretário associado da Associação Ministerial da Igreja Adventista na Divisão Sul-Americana. Ele vai fazer a oração para nós. Pastor Montalvan, por favor. Bom dia, pastor Adolfo. Bom dia, queridos pastores. Bom dia. Vamos a orar. Vamos a fechar nossos olhos para orar. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de participar de uma aula mais para aprender mais de Tua Palavra. Nos enche de Tu Espírito para continuar neste aprendizado para nosso crescimento. Eu te peço tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Obrigado, pastor Daniel, pela oração. Lembrando que após a aula você precisará responder 2 perguntas no fórum. A maioria já participou do fórum. Você precisa assistir a 11 das 14 aulas para ter o direito ao final do programa de um certificado de 30 horas, tá bom? 11 das 14 aulas, essa é a nossa terceira. E você precisa responder sempre a uma pergunta objetiva ou alguma pergunta no fórum. Hoje será uma pergunta no fórum para você escrever a sua resposta em relação ao tema de hoje. Muito bem, vamos direto ao nosso tema, sem mais perdas de tempo. O nosso convidado de hoje é o pastor, o doutor Arthur Stelli, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Associação Geral. Ele é doutor em Teologia pela Universidade de Andrews. Ele também preside o BRICOM, que é o Instituto de Pesquisa, o comitê do Instituto de Pesquisa que lida com divulgação, publicação de materiais oficiais da igreja. O nosso tradutor é o pastor Danny Peterson, que é pastor na União Central Brasileira, a quem agradecemos muito pela sua disposição, pelo seu tempo em estar conosco. Doutor Stelli, que Deus abençoe você no momento da sua aula. E muito obrigado por estar conosco. Thank you very much. It is a great joy to join the South American Division Ministerial Family. Muito obrigado. É uma grande alegria estar unido à Divisão Sul-Americana e à sua grande família. South American Division is a very special division. A Divisão Sul-Americana é uma divisão muito especial. I always get encouraged when I am visiting you. Eu sempre fico animado quando estou visitando vocês. Your leadership, your pastors are all really on fire for God. This is so encouraging. Sua liderança e seus pastores estão realmente pegando fogo por Deus. Isso me encoraja muito. The topic that we have today is a very interesting one. O assunto que vamos conversar hoje é bem interessante. Interpretation of apocalyptical prophecies. A interpretação de profecias apocalípticas. You know, our Seventh-day Adventist Church is built on prophecies. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está construída em profecias. And this is why it's so important for us to have the correct understanding and correct interpretation of the prophecy. Por isso é muito importante que tenhamos a compreensão e interpretação correta das profecias. It is very interesting that since the interpretation of prophecy is so important, it was attacked and still is attacked on many corners. Já que a profecia é tão importante, é interessante perceber que ela é atacada por todos os lados. And today we will look very briefly into the history of interpretation. Hoje nós vamos olhar de uma forma breve para a história da interpretação.
We will just briefly mention the major schools of interpretation. Nós vamos mencionar brevemente as escolas de interpretação. And we will do it zeroing in on the time prophecies of Daniel 12. E então vamos nos atentar um pouco mais para a profecia de tempo em Daniel 12. Why Daniel 12? Because it is mostly attacked today. Por que Daniel 12? Porque é a mais atacada hoje em dia. When we look to the history of interpretation, Quando nós observamos a história da interpretação, there is one school that you very well know is called the preterist approach. tem uma escola que nós conhecemos bem, que é a escola dos preteristas, a abordagem preterista. This school believes that all of the prophecies of Daniel have been already fulfilled in the time when Daniel was alive, or very shortly after his death. Esta escola prega que as profecias de Daniel se cumpriram no tempo em que ele estava vivo, ou pouco tempo depois que ele morreu. This school of interpretation takes all the dates given in the book of Daniel literally, not in a symbolic way. Esta escola de interpretação compreende todas as datas em Daniel 12 como sendo literais. But one thing needs to be mentioned before we go in the understanding is that this school does not really believe that prophecies as we understand them are possible. É importante nós salientarmos que esta escola preterista não tem uma compreensão semelhante à nossa, referente às profecias como sendo possíveis. They don't believe in supernatural intervention. Eles não acreditam numa intervenção sobrenatural. They don't believe that someone, even if he is guided by the Lord, can predict the future. Eles não acreditam que alguém, mesmo sendo guiado pelo Senhor, possa falar do futuro. And so, for example, they say, Então, por exemplo, eles dirão: number one, all of the dates in Daniel are literal. primeiro, eles dirão que todas as datas em Daniel são literais. For example, the 2,300, morning and evenings, they interpret literally. Eles vão interpretar as 2.300 tardes e manhãs de forma literal. And they believe since morning and evening is one day, we have to divide 200 into half. And so they come to 1,115. Então, eles alegam que, como são 2.300 tardes e manhãs, é preciso dividir este número ao meio. And so now they have the following dates: 1,115, Então, agora eles têm as seguintes datas: 1.115, 1,260, o 1.260, 1,290, 1.290 and 1,335. e 1.335. And they explain it that Daniel made a mistake. E eles vão explicar que Daniel cometeu um equívoco. When what he expected didn't happen in 115 days. Quando o que eles esperavam não aconteceu em 1.150 dias. He put another date, moved it a little bit later, 1,260. Então, eles alegam que quando não aconteceu, eles mudariam de data para 1.260. But nothing happened. Mas nada aconteceu. So he moved it more, 1,290. Então, como se ele tivesse agora mudado para 1.290 dias. And Então, esse again, foi o nothing erro de happened. Daniel. E, novamente, nada aconteceu. And then he moved it 1,335. E então Daniel mudou novamente para 1.335 dias. And still nothing happened. E ainda nada aconteceu. So this is one way. Not all preterists interpret it this way, but this is one way how they do it. Esta é uma das maneiras pelas quais eles abordam esse assunto. Nem todos abordam dessa forma, mas esta é uma delas. The main foundational principle for them
everything was happening in the days of the author of Daniel. O principal fundamento deles é que todas essas profecias e datas aconteceram literalmente no tempo de Daniel. And of course, today, for the Adventist Church, this approach is not attractive, and mostly no one except one or two are really going back to this school of interpretation. Esta escola de interpretação não é atraente para a Igreja Adventista hoje. Um e outro, talvez, vão buscar alguma informação lá, mas, de forma geral, nós não temos interesse nessa escola. But there is another school which is called the Futurist School of Interpretation. Mas há uma outra escola que é chamada de futurista. This school believes that everything that is prophesied will be fulfilled at the very end before the Christ comes. Esta escola acredita que todas as profecias vão cumprir-se lá no final, antes da volta de Jesus Cristo. Now, what is very interesting, when I was looking into it, studying it, I have discovered that a number of writers explain that it was actually the agenda of the Jesuits to move the interpretation from the historicist way to the futurist one, so that we don't have, a Catholic Church as a little horn and so on. Ao fazer os estudos, se percebe que talvez fez parte da agenda dos jesuítas criar esta interpretação futurista para escapar à Igreja Católica, enfim, da compreensão profética. Now, when you look at the Futurist School of Interpretation, there are many, many different ways how they interpret it. Quando nós observamos esta escola, encontramos muitas maneiras pelas quais eles interpretam as profecias. There are dozen and dozen and dozen of different ways how they interpret every date. Existem dúzias e dúzias de maneiras pelas quais eles interpretam cada data. They believe that the Antichrist will appear on the scenes of history at the very, very end. Eles acreditam que o anticristo aparecerá nas cenas da história bem no final. And then they are divided. Some believe that Christ will come before the Antichrist, and the other believes that Christ will come after the Antichrist. E então eles se dividem, porque alguns acreditam que Jesus Cristo voltará antes do anticristo e outros dizem que ele voltará depois do anticristo. And then, depending on it, they interpret the dates in a different way. E então, dependendo da abordagem, eles vão interpretar em datas distintas. Now, what is very interesting is that this school of interpretation has attracted a number of Adventists today. O que é interessante é que esta escola de interpretação tem atraído muitos adventistas hoje em dia. But, of course, we have to say that the Adventists who use this school of interpretation, they don't mostly share with the philosophical foundation of this school. É bom a gente entender que aqueles adventistas que se voltam para esta escola de interpretação, eles não compartilham da ideologia, da filosofia base desta escola de interpretação. And they interpret the dates quite differently from most of the different suggestions that the futurists have given so far. E então, os adventistas que se alimentam desta interpretação, dessa escola, eles interpretam as profecias de uma maneira muito diferente das abordagens dos futuristas. And a little bit later, we will look in what they are suggesting, some Adventists. E daqui a pouco nós vamos ver em algumas sugestões que estes adventistas estão propondo. But then there is a historicist approach, the historicist school of interpretation. Mas então nós temos também a escola historicista de interpretação. I must say that a number of Adventist scholars have done a lot of work, to promote this historicist way of interpreting the prophecies. Eu preciso dizer que um número grande de estudiosos adventistas já tem feito um bom trabalho ensinando, estudando a respeito desta interpretação historicista. The General Conference Biblical Research Institute has
done quite a bit and published many materials, pamphlets, and books defending this approach. O Instituto de Pesquisas da Igreja tem publicado livros e folhetos defendendo esta abordagem. But I would probably mention that Bill Shea, Dr. Bill Shea, probably did more than anyone else in supporting this school. Eu diria que o Dr. Bill Shea foi aquele que mais apoiou esta abordagem. Of course, everyone working at the BRI has done the same. Gerhard Vandel has written many things, but Shea has really pioneered many interesting things. Tem outros autores também, mas o Bill Shea foi o pioneiro, aquele que escreveu um pouco mais. Well, I should correct myself. You know, it actually, from the beginning, from William Miller up to now, we have not changed our way of interpretation, but Bill Shea has discovered new arguments to support it. Desde Guilherme Miller, nós não mudamos a forma de interpretar, mas o Bill Shea encontrou alguns novos argumentos na nossa explicação. You know, also, you know very well Alberto Tim. He has written quite a bit to defend, you know, the historicist approach from the spirit of prophecy point of view. Nós também temos o pastor Tim, que tem escrito e defendido a abordagem historicista também. Now, it's also very interesting, we have to mention that the historicist approach is not only the school that Adventists have discovered and supported. Nós também precisamos salientar que não são apenas os adventistas que apoiam a abordagem historicista. You know, the Jewish schools of interpretation prophecy was supporting the historicist approach. Também a escola de interpretação judaica também apoia o historicismo. And in Christianity, this was the major way of interpreting prophecy even during the Protestant Reformation. E no cristianismo, esta era a escola principal de interpretação, mesmo na época da Reforma. Even Martin Luther was supporting it. Martinho Lutero era apoiador desta abordagem. And he saw in the Catholic Church, you know, he saw the Pope as the Antichrist. E ele percebeu na Igreja Católica que o Papa era o anticristo. But what are the major arguments that this school is using to support the historicist approach? Mas quais são os principais argumentos para se embasar e apoiar esta escola de interpretação? The major foundation of this approach is o maior fundamento para esta abordagem é that the prophet has pronounced apocalyptical prophecy, que o profeta ele pronunciou uma profecia apocalíptica and it has predicted the way history has developed from the time of the prophet throughout all the history up to the second coming of Christ. E o profeta, ele predisse eventos históricos do seu tempo até a volta de Jesus. For example, when it comes to Daniel 12, Por exemplo, quando nós chegamos a Daniel 12, the historicist school has always pointed out the parallel between Daniel 12:7 and Daniel 7:25. nós vamos encontrar que existem paralelos entre Daniel 12, 7 e Daniel 7:25. A times and a half time was understood as 1260 days. Tempo, 2 tempos e meio tempo, compreendido como 1260 dias. And little bit later, we will try to explain and defend the underlying principles beyond it. E daqui a pouco nós vamos, então, estudar um pouco mais os princípios que estão aqui nas entrelinhas dessa interpretação. But this is one of the major biblical arguments that have been used so far. Mas este é dos maiores argumentos bíblicos que tem sido usado até o momento. For example, when it comes to the dates of Daniel 12, Por exemplo, quando se fala nas datas de Daniel 12, the 1260 days
nos 1260 dias. is understood by the historicist school as beginning in AD 538. É compreendido como tendo sido iniciado em 538 depois de Cristo. What happened in 538? O que aconteceu em 538? Actually, two very important events. Na verdade, dois eventos muito importantes. Rome itself was liberated from Ostrogoth. Houve a libertação de Roma do decreto de Ostrogodo. And at the same time, Justinian has made a decree and made the Bishop of Rome as the head of all the churches. E, ao mesmo tempo, Justiniano fez um decreto e tornou o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. And if you count 1260 days, it brings you to 1798 AD. Então, se você somar 1260 dias ou anos, nós chegaremos a 1798 depois de Cristo. As you know very well, it was a time when the French general, took the Pope prisoner. E você sabe que foi nessa época que o general francês, ele levou o Papa preso. Now, when it comes to 1290 days, mas quando nós falamos dos 1290 dias, the historicist school, Adventist historicist school, has always interpreted it from the days of William Müller as ending at the same time, at 1798. Mas quando nós observamos os 1290 dias, nós continuamos interpretando da mesma forma que Guilherme Miller, como tendo o mesmo final em 1798, terminando nessa mesma data. But the starting point is for 30 years earlier, not 538, but 508 AD. E nós interpretamos a data inicial como sendo 30 anos anterior, ou seja, 508 antes de Cristo. Now, what happened in 508? Agora, o que foi que aconteceu em 508? A number of scholars, have tried to disqualify this date, and they said nothing happened in 508. Muitos estudiosos estão tentando desqualificar esta data, dizendo que nada aconteceu nela. But actually something very important happened. Mas algo muito importante aconteceu. The Clavius I was baptized or converted to Catholicism. Clovis I foi batizado ou convertido ao catolicismo. Now, some scholars argue that he was baptized earlier. Alguns estudiosos argumentam de que ele foi batizado antes disso. But now more and more researchers are agreeing that it was done in 508. Mas hoje muitos estudiosos mais estão concordando que realmente aconteceu em 508. Clovis was interested in Catholicism. Clovis estava muito interessado no catolicismo. But he was following the heresy of Arians, the Arian heresy. Ele estava interessado no catolicismo, mas ele estava seguindo as heresias do arianismo. But then he turned against the Arians. Mas então ele se voltou contra os arianos. He actually had a victory over the Arian Visigoths. Ele conquistou vitória sobre os visigodos arianos. And he fully accepted the official Catholicism and got baptized. E ele então aceitou plenamente o catolicismo e foi batizado. I would like to show you some evidence that now some modern scholars, historians are pointing to. Eu gostaria de apresentar para você alguns argumentos atuais que estudiosos modernos estão apresentando. For example, there is a very interesting researcher by the name Kathleen Mitchell. Existe um estudioso conhecido chamado Kathleen Mitchell. She lives and works here in Washington, D.C. Ela vive e trabalha aqui em Washington, D.C. She is a senior program officer for Enterprise Office for National Endowment. Ela é uma oficial importante nessa agência National Endowment. In humanities. Na área de humanas. Now,
she writes something very interesting. Actually, even her statements have been taken now into the Britannica. Ela escreve coisas muito interessantes e já estão sendo colocadas na Enciclopédia Britânica. And she writes the following. E ela escreve o seguinte: While Claudius was not the first Frankish king, enquanto Clovis não foi o primeiro rei, he was the French kingdom's political and religious founder. ele foi o fundador político e religioso do reino. And then she speaks about his conversion to Catholicism. E então ela fala sobre a sua conversão ao catolicismo. And she writes and brings some evidence and letters how different kings have congratulated him when he was baptized into Catholicism. E então ela fala sobre como reis escreveram cartas parabenizando-o por ter sido batizado e convertido ao catolicismo. And now I'm quoting one sentence from her statement concerning the date of his baptism. E agora eu vou citar uma frase que ela escreve referente à data do batismo de Clovis. She says, according to Avitus, Ela diz, de acordo com Avitus, it is likely that Clovis was baptized rather late in life. é provável que Clovis tenha sido batizado mais tarde na vida, Possibly at Christmas time in 508 AD. provavelmente na época do Natal, no ano 508, Only 3 years before his death. apenas 3 anos antes de sua morte. And then she continues very interestingly pointing out, E então ela continua de maneira muito interessante. within decades of his death, Dentro de algumas décadas após a sua morte, he had become a hero décadas antes da sua morte, ele tinha se tornado um herói. and was held up as a model king. E ele foi tido como um rei modelo. And up to now, she says, he remains very significant. E até os dias atuais, ele permanece um rei muito significativo. Now, listen to this. For Agora the escuta isso. French, Para os franceses, he was the founder of France. para os franceses, ele foi o fundador da França. And a derivation of his name, Louis, E aqui uma mudança no seu nome, Luís, became the principal name of French kings. tornou-se agora o principal nome para os reis franceses. And now, look what she writes. Agora percebam que ela escreve. His baptism is considered one of the formative dates in French history. Ela diz que o seu batismo foi considerada uma data formativa na história da França. For Catholics, he was the first major Germanic Catholic king. Para os franceses, ou para os católicos, ele foi o principal rei a converter-se. And Pope, she says, Pope John Paul II Ela diz que o Papa João Paulo II celebrated a special mass in 1996. celebrou uma missa especial em 1996, in the honor of his baptism. em honra ao batismo de Clovis. So you see that really 508 is a significant date for France, Então percebam que a data 508 é uma data significativa para a França, but not only for France, but for whole Europe and the Catholic world. não apenas para a França, mas para a Europa e para o mundo católico. But look what happened in history. Mas percebam o que acontece na história. The 1290 days, Os 1290 dias, they were
originated in France, Eles iniciaram na França and they were ending, 1798 in France, where the Pope was taken prisoner. e também terminaram na França em 1798, quando o Papa foi levado preso. This is very interesting, isn't it? Isso é interessante, não acham? Now, when it comes to 1335 days in Daniel 12, Agora, quando pensamos os 1335 dias em Daniel 12, the Adventist historicist approach tells us it begins at the same time when 1290 began, a nossa abordagem explica que vai começar na mesma data, 508, a mesma data que começou os 1290 dias, but it leads to 1843. mas nos conduz a 1843. It ends with the proclamation of the first angel message. Termina com a proclamação da primeira mensagem angélica. And the prophet proclaims a blessing upon those who will reach this date. E o profeta proclama uma bênção para aqueles que alcançam essa data. Now, most of the argumentation of Adventist historicist interpretation is based on the parallels in the book of Daniel. Agora, a maior parte dos argumentos está baseado nos paralelos no livro de Daniel. For example, in all the prophecies, apocalyptical prophecies of Daniel, Por exemplo, em todas as profecias apocalípticas em Daniel, they follow the same structure. elas seguem a mesma estrutura. First, a vision is given, Primeiro, uma visão é dada, but later on, an explanation and dates are given. mas em seguida, uma explicação e datas são dadas. And so when it comes to Daniel 12, Então, quando nós chegamos em Daniel 12, Daniel 12, 5 to 13 is not a self-standing, separated prophecy. Daniel 12, 5 a 13, não é uma profecia solitária, está ali sozinha. It is an explanation of the prophecy of the vision that was given earlier from 11:2 to 12:4. É uma explicação da profecia, da visão que foi dada anteriormente em Daniel 11, 2 a 12, 4. And the very next argument that the historicist Adventist approach uses is that the linguistical connection between these passages. Então, o argumento que nós temos, que fala sobre as conexões linguísticas entre essas passagens, Bill Shea has done, and it was published by Biblical Research Institute, a very good study where he studies every word that is repeated in Daniel with the prophecy that was given before in Daniel 11. o Bill Shea fez um estudo no qual ele estuda cada palavra nestas conexões entre estes textos. So this has been used as a main argument. Então, esse tem sido usado como um dos maiores argumentos. Now let's look in general what is happening today. Vamos olhar de forma geral o que tem acontecido hoje. We have today some people who try to present in Adventism a futuristic approaches of interpreting Daniel. Nós temos algumas pessoas no Adventismo que têm procurado apresentar uma visão futurista no livro de Daniel. There are two groups mainly, there are more, but mainly two groups that interpret it in two different ways. Tem muitos, mas há dois que são os principais, que interpretam de maneiras diferentes When it comes to Daniel 12, quando se trata de Daniel 12. there are some people, there are not many, but there are some who interpret all the dates given in Daniel 12 as being expected to be fulfilled at the end just before Christ's second coming. Uma das escolas argumenta que todas as datas dadas ali em Daniel 12 vai se cumprir no futuro, antes da volta de Jesus Cristo. They believe that there is only one fulfillment of prophecy. Eles acreditam que há apenas um cumprimento da profecia.
and they see Daniel 12 has not been fulfilled yet. E eles então dizem que Daniel 12 ainda não se cumpriu. And they start explaining the dates beginning with the decree of the Sunday law. E eles começam a explicar as datas a partir do decreto dominical. And then there are different interpretations or explanations that they follow. E então há diferentes interpretações que eles seguem. They say it is from Sunday law and points to the time of the end of the tribulation, of the persecution. Então eles dizem que as datas vão começar a ser contadas a partir do decreto dominical, passando pela tribulação. And then the next date points to the time when the voice will be heard and the hour of Christ's second coming will be announced. E então a próxima data refere-se à voz que vai ser ouvida e a data da volta de Cristo é estabelecida. Others explain it just pointing to the second coming. Outros explicam apenas apontando para o advento, a segunda vinda de Cristo. But all of them start with the same, with the decree of Sunday law. Mas todos eles começam com o decreto dominical. But then there is another group Mas então nós encontramos um outro grupo that tries to marry, the two approaches, the historicist and the futurist. um grupo que tenta casar a abordagem historicista e futurista. They agree with Adventist historicist approach from the first till the 12th chapter. Eles acreditam na abordagem historicista adventista do primeiro até o 12º capítulo. But they say they promote a dual fulfillment of prophecy. Mas eles dizem promover um cumprimento duplo da profecia. And they said, yes, Daniel 12 has already been fulfilled, the 1260 days, 1290 days, 1335. E eles realmente dizem, não, as datas em Daniel se cumpriram, 1260, 1290 e 1335 dias, já se cumpriram. But they will be repeated again. Mas estas datas terão um novo cumprimento, elas vão se repetir. And the repetition will be in symbolic, not in symbolical days, but in literal days. Mas esta repetição não ocorrerá em dias simbólicos, mas sim dias literais. Now, the main argument that they are using, O principal argumento que eles estão usando, all of those in Adventism pointing to the futuristic explanation of Daniel 12. todos estes adventistas que estão usando a abordagem futurista, They say that Ellen G. White expected 1335 days to be fulfilled later. eles dizem que Ellen White esperava que os 1335 dias se cumprissem mais tarde. And they use this letter, E eles utilizam esta carta, where Ellen White has addressed some problems related to Brother Hewitt. quando Ellen White ela fala de alguns problemas relacionados ao irmão Hewitt. It's a letter H28 from 1850. É uma carta que ela escreveu em 1850. And she has written in the letter, E ela escreveu nessa carta: we told him of some of his errors in the past, nós dissemos a ele sobre alguns de seus erros no passado, that the 1335 days were ended, que os 1335 dias havia se encerrado, and numerous errors of his. e inúmeros de seus erros. So you see, this sentence is quite difficult to understand. Percebam que esta frase é bem difícil de ser compreendida. But when you read it carefully, Mas quando você lê cuidadosamente, you see there are some verbs that are used in the beginning of the sentence. existem alguns verbos que são utilizados no início desta frase. We told him. Nós dissemos a ele. This is a phrase that actually directs the understanding of the whole sentence. Este início vai direcionar a compreensão de toda a frase. You have to say, we told him of some of his errors in the past.
Ali diz o seguinte: nós dissemos a ele sobre alguns de seus erros do passado. And then you have to repeat the same phrase to understand it. We told him that the 1335 days were ended. E aí você tem que repetir essa mesma frase e continuar. Nós dissemos a ele que os 1335 dias havia se encerrado. And we told him of numerous errors of his. E nós dissemos a ele sobre inúmeros de seus erros. So when you try to understand it, actually what she was saying is not that it was Hewitt's mistake that he thought that 1335 days were ended, but they told him that this was true, it was ended, but Hewitt promoted that it will be still in the future. Ela estava salientando que estava errado a ideia de que seria no futuro, que já tinha se encerrado naquele momento. So when you read, for example, Alberto Tim has written an article, Quando você lê um artigo escrito pelo pastor Alberto Tim, and he has presented many quotes of Ellen White where she actually never corrected James White, who was constantly preaching that 1335 days ended. e aparece várias citações de Ellen White, nas quais ela nunca corrige o Tiago White, quando ele escreve que os 1335 dias já tinham se encerrado. Which tells us that we have interpreted this sentence correctly. O que nos diz que temos interpretado esta frase de forma correta. Now, what is also very interesting, in order to support it, we have a number of statements by Ellen White where she says, after 1844, there will be no time prophecies anymore. Nós temos também outras citações de Ellen White que nos apoiam a compreensão. Ela diz: o Senhor me mostrou que o tempo não tem sido um teste desde 1844, que nunca mais o será. For example, in early writings, page 75, Por exemplo, está escrito isso nos primeiros escritos na página 75. the Lord showed me that time had not been a test since 1844. É o texto que eu acabei de ler. O Senhor me mostrou que o tempo não tem sido um teste desde 1844. And that time will never again be a test. E que o tempo nunca mais será uma prova. And then in selected messages, she says, E então, em mensagens escolhidas, ela diz: there will never again be a message for the people of God that will be based on time. nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. You see, the second statement is much more powerful than the first. Percebam que esta segunda declaração é ainda mais poderosa do que a primeira. For example, when it comes to 1335, it is not a matter of test, only a blessing is prophesied in the book of Daniel. Percebem, quando se refere a 1335, é apenas uma questão de uma bênção para aqueles que alcançassem essa data. But the second statement says, there will be never a message, Mas percebam que na segunda declaração diz que nunca mais haverá uma mensagem. Can you hear me? Yes, now I can. Okay. Now let's look at the basic principles of interpreting apocalyptical prophecies. Vamos observar agora os princípios básicos para a interpretação da profecia apocalíptica. Number one, Primeiro, it's a necessity of guidance from the one who gave the prophecy. a necessidade de orientação daquele que deu a profecia. It means no one, doesn't matter how smart you are, no one is able to interpret prophecy without the guidance from above. Em primeiro lugar, não importa quão esperto você seja, ninguém tem a capacidade de interpretar a profecia sem a orientação divina. So, which means if we are trying to interpret apocalyptical prophecies, we should be on our knees praying for guidance.
Significa que se nós estamos tentando interpretar profecias apocalípticas, precisamos estar ajoelhados pedindo orientação. We have to have a humble and teachable spirit. Precisamos ter um espírito humilde e disposto a aprender. Now, the second very important principle is that we very often forget not everything in apocalyptical books is apocalyptical prophecy. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que nem tudo em um livro apocalíptico é uma profecia apocalíptica. For example, in the book of Daniel, there are many things that, especially the first chapters are historical in nature. They have typological significance that can point to the end, but they are not apocalyptical prophecy. Por exemplo, quando observamos os primeiros capítulos do livro de Daniel, que são maiormente história, eles têm algumas indicações, mas não significa que sejam profecias apocalípticas. The next point is that the Bible is its own interpreter. O próximo aspecto é que a Bíblia é a sua própria intérprete. If we have found some symbols in one chapter, Se nós encontramos alguns símbolos em um capítulo, we have to look in the same book and try to search if we find the same symbol repeated. nós precisamos buscar no livro para tentarmos encontrar os mesmos símbolos sendo repetidos. For example, when it comes to Daniel 12, there are phrases, words that are repeated from chapter 11. We cannot ignore these parallels. Quando nós encontramos no capítulo 12 frases que são apresentadas anteriormente no capítulo 11, nós não podemos ignorar estes paralelos. So we have to ask and consult other chapters that will shed light to the new chapters. Portanto, nós precisamos consultar outros capítulos que nos deem luz na compreensão da profecia. Now, the next principle that the historicist Adventist school is really promoting is the historical fulfillment of the prophecy. Outro aspecto que precisamos compreender é o cumprimento histórico da profecia. Now, what is very interesting that actually when you study the book of Daniel, for example, chapter 2, Por exemplo, quando nós estudamos o capítulo 2 de Daniel, and in the explanation, the heavenly angel explains that there is a historical fulfillment. e então a gente percebe que o próprio anjo está explicando que existe um cumprimento histórico. This is very significant. Isto é muito significativo. It is not our ideas that we have said, oh, it fits here or it fits there. The angel gave us the outline of history. Percebam que aqui não é uma ideia nossa, pessoal. O anjo está nos dando uma linha do tempo historicista. And the angel started with the days of Daniel, E o anjo começou com os dias de Daniel. then showed all the 4 empires that are following. E então ele mostra os 4 impérios que iriam seguir. Then comes to the divided Europe E então chegamos até a Europa dividida. and brings it up to the second coming. E então nos leva até a segunda vinda. So it is a heavenly interpretation that we have to look for historical fulfillment of the prophecy. Então esta é a interpretação celestial, na qual nós temos que buscar o cumprimento histórico nas profecias. This is why we are so sure that our way of interpreting the historicist way is a godly way, is a way given by God himself. É por isso que temos tanta certeza de que a nossa forma de interpretar é divina, pela forma historicista com que foi apresentada pelo anjo. The next principle is that we find a repetition of apocalyptical outlines. Uma outra questão é a repetição nos panoramas apocalípticos. There is a continuum of the redemptive history. Existe um aspecto contínuo na história redentora. New vision adds new information, A nova visão acrescenta nova informação, but does not destroy the previous visions. mas não destrói as visões anteriores.
it can present the same period but with different perspectives. Apresenta o mesmo período, mas agora com diferentes perspectivas. Now, it's also very significant, the year-day principle. E também é muito significativo o princípio ano-dia. Now, you know, we are all acquainted with verses in the book of Numbers in Ezekiel, where God has given to the prophet the explanation, said day, year for day. Nós estamos bem conhecedores a respeito de textos em números, a respeito desse princípio ano-dia. But the book of Daniel itself points to this principle, year-day principle. Mas o livro de Daniel também nos aponta para esse princípio. And this is very significant for us to see. E isto é muito significativo para nós percebermos. For example, some who point to the futuristic approach. Por exemplo, alguns que apontam para a abordagem futurista. They say that the word yom for day that is used there can be only literal, cannot mean symbolic day for year. Eles dizem que a palavra yom, que significa dia, só pode ser literal. But look how wise Daniel was, the prophet. Mas percebam quão sábio foi Daniel. Before writing the prophecies that needs to be interpreted year for day, Antes de escrever profecias que precisariam ser interpretadas seguindo este princípio, he lays the foundation from the first chapters. ele estabelece um fundamento a partir dos primeiros capítulos. Let's read Daniel chapter 1, verse 5. Vamos ler Daniel 1, verso 5. Now, what is very interesting, it is the school year that is described, the academical program of the university in verse 5. Aqui nós vamos encontrar aqui o ano acadêmico descrito aqui no verso 5, Daniel 1, verso 5. And the king appointed for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be educated 3 years. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. So it is very important. Please keep in mind, Daniel tells us that the academical program in the university is 3 years, and he uses the word years in Hebrew. Percebam que ele está explicando aqui o plano acadêmico da Babilônia, e ele fala aqui de 3 anos, e ele usa a palavra anos. Now, after the 3 years were ended and the state exam took place, E agora, depois que passaram-se os 3 anos, e foi feito agora o teste de aprovação, in verse 18, no verso 18, Daniel says, Daniel diz: then at the end of the days which the king had specified for presenting them. vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem. So you see, at the end of the days that the king has set for their education, 3 years, Percebam aqui, no final dos dias estabelecidos para que eles tivessem sua educação. you see Daniel is using years and days interchangeably. Percebam que ele está utilizando as palavras ano e dia, fazendo essa mudança, utilizando essas duas palavras. preparing us for the year-day principle. Preparando-nos para o princípio dia-ano. And the same you can see throughout the book of Daniel. E a mesma situação você vai perceber em outros momentos do livro de Daniel. For example, if you go to chapter 2, verse 28, Por exemplo, se você for para Daniel 2, verso 28, and then you compare it with 44, verse 44. e você pode então comparar com o verso 44, Where he speaks about days
and in Hebrew, times. Quando ele fala sobre dias, e no hebraico é tempos. And then he compares times with years and days. E então ele compara tempos com anos e dias. Well, you have the passages, you can go and look through them, especially if you have a Hebrew dictionary, you will find how interchangeably Daniel is using days, times, and years. Então você tem aqui os textos e você pode pesquisar isso na Bíblia em hebraico e você vai perceber como ele faz uso destas palavras, dias, tempos e anos. For example, in verse 44, when he speaks about the coming of the kingdom of God, Por exemplo, no verso 44, quando ele fala a respeito da vinda do reino de Deus. and he speaks about, first he spoke about the different kings. E primeiramente ele fala sobre os diferentes reis. Then he says, and in the days of those kings, E então ele diz, nos dias destes reis, God will set up his kingdom. o Deus do céu suscitará um reino. And everyone who reads the book of Daniel knows that the kings were ruling, for decades and decades. E todos que estudam o livro de Daniel sabem que os reis, eles governavam durante décadas e décadas. So that days are used symbolically. Então os dias são utilizados de forma simbólica aqui. And even when you go to chapter 7, when the judgment is presented, E mesmo quando você vai ao capítulo 7 e o juízo é apresentado, God himself is introduced as the Ancient of Days. perceba que Deus, ele é apresentado como ancião de dias. So you see how smart Daniel was. Perceba quão inteligente era Daniel. Before coming to the prophecies that can be only making sense if you use a year-day principle. Até você chegar nas profecias, nas quais só será possível, só vai fazer sentido a interpretação utilizando o princípio dia-ano. He lays the foundation for us to understand it. Ele estabelece um fundamento para que possamos compreendê-las. And then when it comes to Daniel 9, for example, E então, quando nós chegamos em Daniel 9, when you count the days, when Christ was born, crucified, and so on, and it fitted so well only if you use a day-year principle. quando você chega a Daniel 9, você percebe ali a data que Jesus foi crucificado, foi batizado, só faz sentido utilizando o princípio dia-ano. The next principle is a Messiah-centered focus. O próximo princípio é o foco centrado no Messias. The next principle is that unconditional future of apocalyptical prophecies. O próximo aspecto é o futuro incondicional das profecias apocalípticas. Now, when you look at the futurist explanations, and even, some preterists, they explain some conditionality of the prophecies, but apocalyptical prophecies are never conditional. Os futuristas e também os preteristas, quando fazem a sua explicação, eles têm uma certa dose de aspectos condicionais, mas na profecia apocalíptica não há nada que seja condicional. For example, how the angel has outlined the move of history, and it happened exactly without any conditions. Por exemplo, a forma com que o anjo estabeleceu a sucessão das nações, não há nenhuma condição, tudo aconteceu exatamente como foi estabelecido. Now, the next one we have to pay a little time. Agora, o próximo aspecto nós vamos ter que prestar um pouco mais de atenção, dedicar um pouco mais de tempo. Because some of those who are trying to use the futurist approaches and marry them with historicists, they say they are dual or duplicate fulfillment of apocalyptical prophecies. É importante prestarmos atenção aqui, porque alguns que estão tentando fazer um casamento entre a abordagem futurista e historicista dizem que existe um cumprimento duplo da profecia. But this is a very important principle of the historicist approach. Only one
single fulfillment of the apocalyptical prophecy. Mas aqui nós temos um princípio fundamental da abordagem historicista. Existe apenas um único cumprimento da profecia apocalíptica. And it makes sense when you read the book of Daniel. E isto faz sentido quando se lê o livro de Daniel. For example, the 2,300 days. Por exemplo, os 2.300 dias. They have a beginning, they have a flow, and they have an end. Eles têm um começo, eles têm uma sequência e têm um fim. You cannot repeat it. Você não pode repetir isso. Or take Daniel 2, for example. Pegue Daniel 2, por exemplo. You cannot repeat and put again, the four kingdoms, Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Você não pode repetir a sucessão dos reinos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. There is only one fulfillment. Existe apenas um cumprimento. But Mas there is something that people use from Ellen White. existem algumas coisas que as pessoas utilizam que foram escritas por Ellen White. For example, she writes, Por exemplo, ela escreve: we have no time to lose. não temos tempo a perder. Troublous times are before us. Tempos e dificuldades estão diante de nós. The world is stirred with a spirit of war. O mundo está alvoroçado com o espírito de guerra. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. Logo as cenas de dificuldades ditas nas profecias acontecerão. And then she says, E então ela diz: the prophecy in the 11th chapter of Daniel a profecia no 11º capítulo de Daniel has nearly reached its complete fulfillment. quase alcançou seu cumprimento total. And then look what she writes. E então veja o que ela escreve. Much of the history Muito da história that has taken place in fulfillment of the prophecy will be repeated. que já foi cumprida dessa profecia será repetida. And she continues and she points to the verses Daniel 11:30-36. E ela então continua e aponta para os versos em Daniel 11, 30 a 36. And then she says, scenes similar to those described in these words will take place. E ela então continua dizendo: cenas similares a essas descritas acontecerão. Now, what can we say? Agora, o que a gente pode dizer sobre isso? How to understand the single fulfillment if much will be repeated? Como compreender que há apenas um cumprimento se muitas coisas se repetirão? Now, when you read very carefully what she says, Quando lemos com cuidado aquilo que ela escreve, she already says it has been fulfilled, the prophecy. ela está dizendo que a profecia já se cumpriu. But she says much or some events that were used to fulfill the prophecy will be repeated. Mas ela diz que alguns dos eventos que foram utilizados no cumprimento desta profecia se repetirão. Not the fulfillment will be repeated, Não que o cumprimento vá se repetir, but only some elements that were used in fulfillment will be repeated. mas apenas alguns elementos utilizados no cumprimento se repetirão. And here she points to the time when the church was persecuted by the Roman Catholic Church. E aqui ela se refere ao tempo em que a igreja era perseguida pela a Igreja Católica. And she said that at the end, when the wound will be healed, they will still persecute the faithful ones. E ela está se referindo ao fim, quando a ferida for curada, haverá perseguição novamente. But it doesn't mean that the prophecy will be fulfilled again. Mas isso não significa que a profecia vai ter um novo cumprimento. So we have to keep in mind there is one fulfillment, Temos que manter bem claro em mente que há apenas um cumprimento. but the fulfillment of the prophecy does not prohibit some elements to be repeated in the future. Mas o cumprimento da profecia não proíbe que alguns elementos se repitam no futuro.
I know the time is running out, we have to finish, but there is one interesting point that we have to make. Eu sei que o tempo está acabando, mas tem algo muito importante que a gente precisa salientar. And this is when we come to Daniel 12:13. E isto é quando a gente chega a Daniel 12, verso 8, 12, verso 13. And she speaks of the 1335 days. E ela fala sobre os 1335 dias. And then she says, Daniel has been standing in his lot since the seal was removed and the light of truth has been shining upon his vision. E ela diz, Daniel tem se levantado desde que o selo foi removido e a luz da verdade brilhou sobre suas visões. He stands in his lot bearing the testimony which was to be understood at the end of the days. Ele se levanta dando o testemunho que era para ser compreendido no fim dos tempos. And here the argument is used. Então, o argumento utilizado. Daniel 12:13 speaks about the resurrection of Daniel. Daniel 12, verso 13, fala a respeito da ressurreição de Daniel. But here Ellen White interprets it as a resurrection of the book of Daniel. Mas aqui Ellen White interpreta como sendo a ressurreição do livro de Daniel. But it's very important again to see, she never says this is a fulfillment of the prophecy. E é importante a gente perceber que ela nunca diz que aqui acontece um novo cumprimento da profecia. But it can have applications, you know, some elements from the prophecy can have applications. Mas pode ter algumas aplicações, alguns elementos da profecia podem vir a repetir-se. The real fulfillment will be when Daniel resurrects. O verdadeiro cumprimento será quando Daniel ressuscitar. But his book was understood after at the date of 1335. Mas o seu livro passou a ser compreendido após o cumprimento dos 1335 dias ou anos. So elements can be applied here and there, but not the prophecy repeated. Elementos podem ser aplicados aqui e ali, mas não que a profecia vai ter um novo cumprimento. But now this is if you forget everything I spoke so far. Mas agora é o seguinte, se você esquecer de tudo que eu falei até agora, now this is the most strongest new argument for the historicist approach. este é o mais novo argumento, mais forte para a interpretação, para a abordagem historicista. You know that Daniel has written the book in 2 languages. Vocês sabem que Daniel escreveu esse livro em 2 línguas. He started chapter 1 in Hebrew. Ele começou o capítulo 1 em hebraico. From chapter 2, verse 4, he starts and writes in Aramaic till the end of chapter 7. A partir do capítulo 2, verso 4, ele começa a escrever em aramaico até o capítulo 7. And from chapter 8 till chapter 12, he writes again in Hebrew. E então, a partir do capítulo 8, ele volta a escrever em hebraico. Why he does it? Por que ele faz isso? Well, he was a very smart evangelist. Porque ele era um evangelista muito inteligente. The message he wanted to preach to the whole world, A mensagem que ele queria pregar para todo mundo, he preached in Aramaic, ele pregou em aramaico. because this was the language of the empire, so to speak. Porque esta era a linguagem dos impérios naquele tempo. The message he wanted to direct to the people of God, A mensagem que ele tinha para o povo de Deus, he wrote in Hebrew. ele escreveu em hebraico. But then when it comes to the very last word of the book of Daniel, Mas então, quando a gente chega na última palavra do livro de Daniel, something happened. algo acontece. He starts the last word in Hebrew, Ele começa a última palavra em hebraico, but he ends it in Aramaic. mas ele termina em aramaico. Why? Por quê? Well, on one side, we could argue that now he combines the 2 sections of the book. De certa forma, poderíamos argumentar que ele está combinando as 2 seções do livro. And destroys the argument that 2 different authors wrote it. E ele destrói o argumento de que tenham sido 2 autores quem escreveu o livro. But what is more important,
Mas o que é mais importante, it is when you read verse 12, quando você lê o verso 12, where it says, and blessed those who will come to 1335 days. quando diz, bem-aventurado o que chega a 1335 dias. And days is in Hebrew. E a palavra dias está escrito em hebraico. Days in Hebrew has a ending im, hamim. A forma com que a palavra dia termina tem esse som que ele mencionou. But then when the very next verse, he speaks about Daniel and his resurrection, Mas então, no verso seguinte, quando ele fala sobre Daniel e sua ressurreição, go and rest and you will stand to your lot at the end of the days. ele diz ali, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. If Daniel would finish in Hebrew, Se Daniel tivesse terminado em hebraico, then the days of Daniel 12:13 would refer back to the days 1335. então os dias, 1335 dias, se refeririam ao tempo de Daniel. And then you had to use a futuristic approach. E aí a gente teria que usar a abordagem futurista. But Daniel understands it. Mas Daniel compreende. And not to allow for futuristic approach, E então, para não permitir uma interpretação futurista, but to support the historicist approach, mas para apoiar a abordagem historicista, he gives an Aramaic ending in which does not correspond to 1335 days. ele dá uma conclusão em aramaico que não corresponde aos 1335 dias. Some say, well, it was a grammatical mistake by Daniel. Alguns dizem que foi um erro de gramática feito por Daniel. But Daniel was very smart. Mas Daniel era muito inteligente. From the first chapter, he prepared his people how to understand prophecies. Desde o primeiro capítulo, ele preparou as pessoas para compreender a profecia. And he ended in a way pointing us to the correct historicist interpretation. E ele termina o livro nos apontando para a interpretação correta, seguindo o historicismo. Well, I think I have to end here because we have to leave few minutes for question and answers. Eu penso que temos que terminar por aqui para deixar alguns minutos aí para perguntas e respostas. Muito bom. Pastor Stelly, muito obrigado pela explanação. Pastor Danny também, muito obrigado pela tradução. O grupo aqui que está acompanhando a aula está muito empolgado. Okay, Pastor Arthur, he says that he thanks you, and he says that the group that is following the class is very excited. E nós temos algumas perguntas, mas antes das perguntas, deixa eu só falar para o grupo aqui que está acompanhando, queridos pastores brasileiros, duas informações importantes. A primeira é que o PowerPoint da aula do pastor Stelly, ele enviou para nós, e esse PowerPoint foi traduzido. Então, estará no sistema, logo assim que você terminar a aula, estará no sistema, você pode acessar. Talvez você não conseguiu pegar todos os dados, a aula estará lá, o PowerPoint. A aula também, que ele acabou de dar, estará disponível, sempre quando você entrar pelo sistema da Universidade Corporativa. Você poderá assistir e acessar quantas vezes você quiser. Vamos para algumas perguntas, por favor, pastor Danny. O pastor Adriano Cecílio faz a seguinte pergunta. Vou ler com bastante calma, em duas partes, para você traduzir para ele. Com relação ao livro de Apocalipse, existem várias formas literárias dentro do livro. Regarding the book of Revelation, there are many... repita, por favor, pastor. Existem várias formas literárias dentro do livro de Apocalipse. There are many literal forms in the book of Revelation. Sendo assim, é possível que alguma parte possa ser interpretada de maneira preterista ou futurista? Is it possible that some parts in the book of Revelation can be interpreted using the futurist or preterist interpretation?
I strongly believe that it is impossible Eu realmente acredito ser impossível, because of the presuppositions of the futurist and preterist interpretation, the foundation of it. por conta das pressuposições do preterismo e do futurismo. But I do believe that in every apocalyptical book, Mas eu acredito que em cada livro apocalíptico there can be literal things, podem ter coisas literais, but the text needs to guide us and direct us to it. mas o texto precisa nos guiar, nos direcionar para isto. For example, even in the book of Daniel and in the book of Revelation, there are many things that point to the future. No livro de Daniel e Apocalipse tem muitas coisas que nos apontam para o futuro, But by pointing them to the future, we are not basing it on the presupposition of the futuristic approach, but we are basing them on the indicators from the text itself. mas o fato de apontar para o futuro não significa que a gente está se baseando na abordagem futurista, mas a gente está seguindo a indicação do texto. Muito bem. Pastor Esteli, várias pessoas, mas eu queria destacar aqui o pastor Eber Toth Armi. Ele diz, teria que ser publicado um artigo desta sua aula, doutor Esteli. Okay, Pastor Eber, he is asking, he's saying that an article should be written on this subject that you just spoke on. Porque o senhor trouxe para nós informações e argumentações muito relevantes. Because you brought to us very relevant and important arguments. O senhor tem algum artigo sobre esse tema? Do you have an article written on this theme? Well, right now I'm actually writing for ministry article, The Last Word of the Book of Daniel, a grammatical mistake or a carefully thought through intention. Então, nesse momento, ele está escrevendo um artigo, A Última Palavra de Daniel. Um erro gramático ou foi intencional? Ele está escrevendo para a revista Ministry. Ok. Então, vamos para uma outra pergunta. Pastor Esteli, caso fosse comprovado historicamente que o batismo de Clovis aconteceu em outra data que não 508? In case the baptism of Clovis would be proven to have happened in another date, not 508. O que aconteceria com a nossa interpretação? What would happen to our interpretation? Actually, it can be because for a number of historians trying to present that he was baptized little earlier. Tem vários historiadores que estão tentando provar que ele foi batizado um pouco antes. But although some modern now new arguments that are coming from historians point more to 508 days. Mas nós temos mais argumentos de historiadores modernos apontando para 508. So if someone proves that he was baptized earlier, it would not be a problem for us. Então, se alguém provar que ele foi batizado um pouco antes, não há problema para nós. Because 508 was not only, the baptism issue. Porque 508 não foi apenas uma questão do seu batismo. But there was a victory by him accomplished that helped him to unite his kingdom and promote it as a political and religious, unity. And it was like a microcosmos of what really happened in 538 on a more global level. Ou seja, não se limita apenas ao seu batismo, mas também à sua vitória militar, política, que uniu o império, a religião e ao seu império. Então, existem vários aspectos girando em torno dessa data de 508. Muito bem. Doutor Esteli, na sua aula de hoje, o senhor mostrou como
Ellen White é importante na interpretação profética? In your class today, you showed us how important Ellen White is in our interpretation. O que o senhor recomendaria nesse sentido para aprofundar o conhecimento em relação ao modo como Ellen White lida com profecias? What would you suggest to help us understand how Ellen White deals with prophetic interpretation? I would really recommend the article written by Alberto Tim, where he has taken all the quotes from Ellen White, pointing, to the last events and some of the misused quotations. I think it is a very significant article he has written, and maybe it was already translated into Portuguese, I don't know. But if not, it would be very good to do it. But if you allow me, one thing that was very interesting, when it comes to the dates, it's very difficult really to put a date, even of the beginning of the Roman Empire. What was the beginning date? Scholars are arguing back and forth. But it's very interesting. Just 1 minute for the translation. Oh, sorry. Ele está sugerindo um artigo escrito pelo pastor Alberto Tim, com várias citações de Ellen White. Não sabe se foi traduzido já para o português, mas primeiramente ele está oferecendo esse artigo. Pastor Arthur, I just spoke to them about the article of Pastor Tim. Please continue from there. I just would like to say that concerning the dates, referente às datas, it's very difficult, when it comes to ancient times, to figure out the exact date. É muito difícil, no que se refere às datas antigas, a especificar uma data. Even, when does the Roman Empire started? Exactly the date. Por exemplo, qual foi a data exata que o Império Romano começou? You have historians that give different dates. Você tem historiadores que dão datas diferentes. But what I found very interesting for our pioneers, Mas o que eu encontrei muito interessante nos nossos pioneiros, some of our pioneers have argued, alguns dos nossos pioneiros argumentaram, in order, supporting the 508 date, para apoiar a data de 508, they point to the beginning of the Roman Empire, and it lasted 666 years till 508. eles apontam para, they point to the beginning of the Roman Empire. Yes, they point 100 something BC, and it ends in 508, exactly 666. I'm now searching. I want to find real arguments for it, but it's very interesting that our pioneers have used it. Os pioneiros utilizaram o seguinte argumento: do início do Império Romano, eles somaram 666 e chegaram a 508. Ele está procurando outras coisas, mas isso ele achou muito interessante. Muito bem. Pastor Esteli, o pastor Elias Vasconcelos faz uma pergunta em relação a um livro. Ele Here's diz a question assim: about a certain book. existe outra obra igual ou melhor sobre a história da interpretação profética do que aquela do Leroy Froom? Is there another book that is the same or better about the history of interpretation written by Leroy Froom? I mean, Leroy Froom has written such a foundational books. Esse autor, Leroy Froom, escreveu livros muito fundamentais, That most modern scholars refer back to him. que a maior parte dos estudiosos modernos se voltam para ele. It's amazing how much history he put together. É incrível perceber quanto da história ele colocou no mesmo livro. And when you keep in mind that there were no computers in his time, E quando você considera que não tinha computador no tempo dele, I'm amazed how he could do it.
Eu fico abismado em pensar como ele conseguiu fazer isso. But I would recommend also, the volumes prepared by Biblical Research Institute, the Brickham Committee on Daniel and Revelation. Mas eu também sugeriria os volumes escritos pelo nosso Instituto de Pesquisa sobre o livro de Daniel. For example, what Bill Shea has done, I think we have not really appreciated so far. He has done tremendous contributions. Eu acredito que as contribuições do Bill Shea não foram ainda apreciadas como deveriam. Muito bem. E nós estamos indo para mais algumas perguntas para irmos encerrando nossa aula de hoje. Pastor Esteli, qual o problema, até mesmo dentro do historicismo, de tentar interpretar eventos futuros? What is the problem inside historicism in our attempt to interpret future events? Por exemplo, For example, Daniel 11:12, Daniel 11:12. compreendendo os muçulmanos como flagelos, When we understand the Muslims as flagelos, agora me faltou a palavra pragas, aqui. como pragas, né? Plagues, Ou os 144.000 como literais. or the 144,000 as literal. Well, we understand 144,000 as symbolic because we want everyone to be able to be part of it. A gente quer que os 144.000 sejam simbólicos porque todo mundo quer fazer parte deles, né? But I think the key is really when it comes to the future events that have not been fulfilled yet. Quando se trata dos eventos futuros que ainda não se cumpriram, We can make mistakes. nós podemos cometer erros. We will 100% know of future events when they happened, how they happened. Nós vamos ter 100% de certeza de futuros eventos quando eles se cumprirem. This is why in many cases, when it comes to the future, we don't present one view. É por isso que, em muitos casos, quando se apresenta eventos futuros, nós não temos apenas uma visão. For example, when it comes to Daniel 11:40-45, Quando se trata de Daniel 11, 40 a 45. these are the times where we are living in. E isso se refere ao tempo que nós estamos vivendo. And we have a number of ways, and people suggest different ways of interpretation, but we will know 100% when it will be fulfilled. Existem várias sugestões, mas somente quando se cumprir é que a gente vai ter certeza de como foi. Muito bem. Pastor Esteli, só mais duas questões, indo para o fim, para não cansar muito você, porque você ainda dará aula em espanhol, ou para o grupo em espanhol. Okay, just two more questions. Podem os elementos históricos relatados em Daniel Apocalipse Can ter the historical elements mentioned in Daniel and Revelation terem um caráter tipológico e não apenas profético? have a typological aspect and not prophetic? Yes, we have some passages in the apocalyptical books that are not prophetical but typological. For example, if you take Daniel, Sim, nós temos aspectos nos livros que são tipológicos e não proféticos. Por exemplo, o livro de Daniel. if you take chapter 3 or chapter 6, Se você pega o capítulo 3 ou o capítulo 6, the deliverance, of the faithful ones, a libertação dos fiéis, it's not prophetical, but it is typological, pointing to Christ as the Savior who will deliver his people. isso não é profético, mas é tipológico, apontando para Cristo, que é o Salvador do seu povo. And this is why it's important to distinguish,
is it part of the apocalyptical prophecy, or is it, something that has a typological significance? É por isso que a gente tem que fazer essa distinção, se algo é profético ou se algo é tipológico. Muito bem. Antes da próxima pergunta, um comentário aos queridos pastores que estão acompanhando. Muito obrigado pela interação, pela forte interação, as perguntas. Eu fico feliz de ver como há muitas pessoas interessadas em aprofundar o estudo. Vamos agora para a última pergunta. O tempo não permite fazer mais, mas eu vou para a última pergunta. Pastor Esteli, houve um tema que provocou uma intensa discussão aqui no grupo dos pastores. There was a theme that provoked a very intense arguing in our group today. E de alguma forma está relacionado com o tema que você apresentou. And it is related, somehow it is related to the theme that you presented. A pergunta é a seguinte: se profecia apocalíptica tem apenas um cumprimento, como interpretar Mateus 24? If a prophetic prophecy has only one fulfillment, Será how que do we interpret Matthew 24? Será que em Mateus 24 teríamos aspectos apocalípticos, mas com duplo cumprimento? Is it possible that we have in Matthew 24 apocalyptical aspects that have a double fulfillment? You see, there is a great difference between Matthew 24 and the apocalyptical books like Daniel and Revelation. Existe uma diferença muito grande entre Mateus 24 e livros apocalípticos como Daniel e Apocalipse. In Matthew 24, Jesus describes what you will expect. Em Mateus 24, Jesus Cristo descreve aquilo que você deve esperar. But he doesn't use symbols like animals that you have to interpret. Mas ele não usa símbolos como animais aos quais você precisa interpretar. And so the nature of the prophecies are much different. Então, a natureza da profecia ou dos livros é bem diferente. The prophecy on Matthew had a double goal. Double wall? Double goal. Speaking okay. about, Double goal. No livro de Mateus, você tem um alvo duplo. Destruction of Jerusalem, that was a symbol of the destruction of the world at the end. A destruição de Jerusalém como sendo um símbolo da destruição do mundo no fim. Now, but even there in 24, the big question is, mas mesmo ali no capítulo 24, a questão é a seguinte: was the destruction of Jerusalem a typological pointer to the end, or was it a fulfillment of the whole prophecy? A pergunta é a seguinte: a destruição de Jerusalém foi um aspecto tipológico do que acontecerá no fim ou um aspecto profético, uma profecia? I see the whole thing as an apocalyptical prophecy. Eu vejo o aspecto inteiro como uma profecia apocalíptica, which has two phases. Que tem duas fases. Typological fulfillment in the destruction of Jerusalem. Um cumprimento tipológico na destruição de Jerusalém, which points to the actual fulfillment of the apocalyptical prophecy, the end of the world. Que aponta para o cumprimento profético no fim dos tempos. This is what Ellen White does with Daniel 12:13. É isso que Ellen White faz com Daniel 12, verso 13. When she speaks, Daniel was standing to his lot already at 1843. Quando ela fala a respeito da ressurreição de Daniel. But his standing really was not the resurrection yet of him as a person. Mas ele não estava ainda ressurreto como pessoa. So it was not the fulfillment of prophecy. It was a, typological pointer to the fulfillment. Mas não foi ali um cumprimento profético, mas era um cumprimento tipológico que apontava para o cumprimento profético. So I think it's very delicate. We have to see this and distinguish two things here. Because when we speak about the fulfillment, it is a period, the whole period with all the details, with all the kingdoms, they cannot be repeated. But some elements here and there can be repeated, as Ellen White says. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O cumprimento, ele é apenas um. Agora, alguns elementos
podem ser repetidos em diferentes momentos. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradecemos ao pastor Stelly pela sua aula extraordinária, muito esclarecedora. E eu não tenho como transmitir a gratidão dos pastores. Muitos estão agradecendo pelas ótimas explicações que foram dadas na aula de hoje. Pastor Arthur, he is very thankful for your wonderful class, and he can't express enough. The pastors that are watching are very, very grateful for your explanation and for your class today. Bom, Pastor Denny, eu também queria agradecer a você pelo seu tempo e pela tradução. Você facilitou muito a compreensão do tema de hoje. Receba o nosso apreço. Deus abençoe você, sua família, no seu ministério, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de crescimento, pastor. Muito bem, amigos queridos pastores, obrigado por você nos acompanhar. O PowerPoint da aula de hoje já está no sistema, você pode fazer download, e alguém pediu para deixar, por favor, o material em inglês. Pois então, vamos fazer isso também. Eu vou pegar o material, o PowerPoint que o pastor Stelly enviou-me, e eu vou colocar em inglês. Aqueles que querem ir para as citações originais poderão fazê-lo. Muito obrigado porque vocês participaram fazendo perguntas, interagindo constantemente, e, por favor, vocês precisam entrar logo depois no sistema para responder hoje a uma pergunta em forma de fórum. Tem certos temas que vai ser complicado fazer perguntas objetivas. Este tema, por exemplo, é um desses. Então, há duas perguntinhas pequenas em forma de fórum, você precisa respondê-las, estabelecer escrever um parágrafo curto. Isso é importante para você ter direito depois a receber as horas no seu certificado. Na aula passada, eu mencionei que estamos em diálogo a respeito da possibilidade de utilizar essas 30 horas das aulas, mais as 50 ou 60 horas que receberão aqueles que fizerem as leituras, todas as leituras, e essas quase 100 horas descontaríamos de um programa oficial de pós-graduação. Estamos em diálogo sobre isso e em breve daremos mais informações. Para a aula de hoje do Dr. Stelly, já há alguns artigos que estão disponíveis. Leia-os. E caso você queira relatar que você leu para receber um certificado sobre isso, basta você informar ali no sistema que você leu. Vamos confiar em que você leu todo o material e não vamos pedir nenhum tipo de relatório, a não ser a sua palavra dizendo que você leu o material. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanharem. Anote na sua agenda, por gentileza, a próxima aula, que será no dia 10/9, nesta quinta-feira desta semana. O pastor Alberto Tim estará conosco, tratando da hermenêutica dos escritos de Ellen White. Hoje, nós falamos um pouco sobre a importância de Ellen White na interpretação profética, mas o pastor Tim trará uma abordagem muito importante. Nós pedimos a ele que falasse a respeito de princípios que devem ser considerados na hora de ler, de estudar e aplicar textos de Ellen White. Ele falará também do papel teológico, da autoridade que Ellen White tem e representa para a sua igreja, especialmente hoje, nos tempos em que vivemos. A aula será imperdível, igual a esta aula de hoje. Estamos muito felizes com a participação de vocês na primeira e segunda aulas, mais de 4.000 visualizações de pastores nas nossas aulas. Isso significa que tem sido importante para você, e o nosso papel é esse, servir a você e trazer os melhores professores para as aulas que ajudarão você no seu ministério. Não se esqueça, na introdução que eu fiz, nós gostaríamos de continuar crescendo no nosso papel de pastores e teólogos. Que Deus abençoe você, querido pastor, querido amigo, que você tenha uma ótima terça-feira, um dia de bênçãos. Vamos encerrar com uma oração? Aí onde você está, por gentileza, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, querido Deus, pela oportunidade da aula de hoje. Muito bom saber que o Senhor conduz a sua igreja e na sua palavra há uma segura interpretação. Obrigado pela aula de hoje, em relação aos métodos de interpretação. Obrigado porque a tua palavra aponta o método correto, o método historicista.
E a palavra profética também aponta para esse método correto. Ajude-nos a que nós preservemos a compreensão correta da tua palavra. E orienta essas pessoas que têm dúvidas, para que, lendo a tua palavra, tendo uma compreensão correta da tua palavra, todos possamos apontar da maneira clara o caminho da compreensão que nos leva a viver a tua vontade. Não apenas compreender, mas, acima de tudo, Pai, viver em nossa vida a tua orientação, a tua vontade. Abençoa cada um de nós, os queridos pastores que acompanharam esta aula e as suas famílias. Isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos amigos. Até a quinta-feira. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a todos nós.